Câmara dos Deputados Federal, Ottoni de Paula. Obrigado, senhor presidente. Isso é sua amizade. Senhor presidente, essa semana o presidente Bolsonaro causou arrepio na imprensa esquerdofólica. Ele chamou a menina Greta Thunberg de pirralha, não é? E aí todo mundo ficou, chamando de pirralha. Ela, para ironizar o presidente, colocou lá na rede social o seu nome como pirralha, não é? Pirralha é uma criança, pirralha é quem ainda não cresceu, pirralha é Greta Thunberg. Na verdade, senhor presidente, esta moça, esta menina de 16 anos, ela está sendo patrocinada por grandes barões do protecionismo. Ela está sendo patrocinada por multinacionais ambientalistas que têm interesses milionários na exploração, principalmente da nossa Amazônia, a partir das terras indígenas. Acreditem, tem muita demagogia nessa história. Uma criança de 16 anos não surge falando ao mundo assim. É preciso que haja todo um controle, toda uma organização, todo um patrocínio por detrás dela. Por isso, tem muita demagogia nessa história que envolve essa adolescente. Tem muita gente covardemente instrumentalizando a Greta. Agora, só para se ter uma ideia do absurdo, a revista Time elege esta menina como a personalidade do ano. Bem, agora qual é a covardia que fazem com esta garota? A Greta, ela sofre, dito por ela mesma, de um autismo chamado autismo de Asperger, que nela, na Greta, se manifesta impedindo que ela veja as coisas no meio termo, com equilíbrio. Ela não consegue ver o cinza, para ela é preto ou é branco. Ela tem dificuldade de enxergar as coisas de acordo com o que ela mesma disse. Ela só consegue ver os extremos por conta desse autismo chamado autismo de Asperger. Ela só consegue ver o bom e o mal, o bonito e o feio. Por isso é que ela manifesta o ódio quando ela está falando. Por isso ela manifesta a raiva. Por quê? Porque na mente dela, coitada, ela cria inimigos imaginários. Então, para esta pirralha, como disse o presidente Bolsonaro, nada está sendo feito para a melhoria do compromisso com a política do meio ambiente. Que absurdo! Nunca as nações se envolveram e se compromissaram tanto com a política do meio ambiente. Senhor presidente, a Greta Thunberg disse que a geração dela vai fazer uma revolução. Greta, a sua geração não vai fazer revolução nenhuma. A sua geração, ela não consegue decidir nem se é menino ou se é menina. Então como é que vai fazer revolução? Então, o meu lamento, a manipulação e a forma covarde que estão usando esta menina, esta pirralha, como disse o presidente, sem ter nenhuma intenção de ofender a Greta. Muito obrigado, grande deputado Ottoni de Paula. Não havendo mais deputados ou deputadas inscritos, declaro encerrada a sessão, mas antes, mandando um abraço. E o ministro fazer seu primeiro bloco de resposta, o deputado Ottoni de Paula. Peço que agregue meu tempo de liderança, senhor presidente. Senhor ministro
da Educação, ministro Weintraub, eu quero saudar Vossa Excelência. Eu quero, antes de mais nada, fazer um desabafo, ministro, a um dos seus assessores especiais, que é o Mendonça, que de última hora pediu para que eu estivesse aqui lhe prestando apoio. Por causa do Mendonça, eu não dormi esta noite, preparando algo para defender Vossa Excelência. E ao chegar aqui, eu percebo que o Mendonça, ele exagerou. Eu perdi uma noite de sono. O senhor me lembrou o que nós, torcedores do Flamengo, estamos fazendo de gesto nesses últimos dias, aquele do né? Pô, é vapo, né? O vapo. Porque, na verdade, é isso que o senhor fez aqui nessa apresentação. Senhor ministro, eu tinha muitas perguntas para lhe fazer. Eu poderia perguntar o que faz o senhor acreditar que o Futurice é o futuro da nossa educação. Eu poderia perguntar sobre quais os dados e números que o senhor tem a nos apresentar do aparelhamento do MEC. Eu poderia perguntar ao senhor por que o senhor associa o fracasso que nós tivemos do PISA ao projeto de educação Paulo Freire. Eu poderia perguntar a Vossa Excelência qual o balanço que o senhor faz nesses 8 meses que o senhor está à frente do nosso Ministério de Educação, quais as ações implementadas efetivamente que Vossa Excelência tem implementado e tem. Eu poderia perguntar sobre o Fundeb, quais os dados que o senhor pode nos apresentar sobre o compromisso, mas não vou perguntar, ministro. E por que não vou perguntar? Porque, na verdade, nós precisamos nos ater à convocação. A esquerda tinha a oportunidade agora e seria celebrada pelo Brasil inteiro. Se chamasse o senhor aqui, se convocasse o senhor aqui, não é? Para falar sobre a educação brasileira. Mas não, eles querem falar sobre drogas. Então, o senhor está aqui para falar o que eles querem ouvir. Por isso, eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, porque seria indelicado da minha parte com os proponentes da sua convocação. Senhor ministro, está provado. O senhor provou. Provou com matérias jornalísticas. O senhor provou com dados que estão disponibilizados para qualquer um. Agora eu só quero lembrar qual foi a acusação que Vossa Excelência fez. O senhor disse o seguinte em entrevista ao jornal da Cidade Online, abre aspas, você tem plantações de maconha, mas não são 3 pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico, porque o orgânico, aí o senhor foi irônico, porque o orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil, mas a maconha deles, eles querem toda a tecnologia à disposição. Eu queria que a esquerda provasse que em algum momento o senhor acusa algum reitor. Eu quero que a esquerda prove que em algum momento o senhor acusa até mesmo a universidade enquanto instituição. Eu queria que eles dessem a prova. Acusar o senhor de prevaricação, porque o senhor deveria tomar providência sobre isso que está acontecendo. Bem, o senhor deve tomar, vai tomar, eu não tenho dúvida disso. Agora, quem vai resistir à tomada de providência de Vossa Excelência
são os mesmos que acusam Vossa Excelência de prevaricar. Engraçado, né? Agora, se Vossa Excelência está sendo acusado de prevaricação, o que acusar os deputados da esquerda quando em nenhum momento condenam drogas nas universidades? Eu não ouvi aqui. Eu espero que os próximos que venham a falar digam: eu sou contra. Ali não é lugar para fumar maconha, para cheirar cocaína. Eu quero ver eles falando isso aqui. Mas não, eles não falam isso aqui. Então, será que a gente poderia acusá-los? Isso eu estou perguntando, por hipótese, já que lhe acusaram de prevaricação. Seria possível acusá-los, por acaso, de associação ao tráfico? Claro que não. Ninguém vai acusar nenhum deputado da esquerda de associação ao tráfico, porque não condena esse tipo de comportamento nas universidades. Senhor ministro, a deputada ou os outros deputados aqui tentaram fazer uma comparação com o fato de haver consumo de drogas em universidades e com o fato da cocaína encontrada não no avião do presidente, mas em meio à comitiva presidencial, não é? E aí eu ouvi aqui esse tipo de comparação. Agora, durante todo o tempo que esse assunto veio à baila, senhor ministro, o que mais a esquerda fez foi associar as drogas encontradas na comitiva do presidente ao presidente. Ao presidente. Agora se ofendem quando eles suspeitam de algo que o senhor não fez. Associar as drogas que estão nas universidades sendo comercializadas aos reitores. Portanto, senhor ministro, eu quero parabenizar o senhor. Parabenizar o senhor pela sua postura. Termino dizendo, meu nobre presidente Pedro Cunha Lima, esta comissão não poderia ter outro presidente melhor do que Vossa Excelência para esse momento de crise que nós estamos. Só mais 15 segundos. Eu estou propondo uma comissão externa desta comissão para averiguar as denúncias do ministro Weintraub, sem ter a obrigação de avisar as reitorias previamente sobre... Conte comigo. Conte comigo. Para a primeira resposta, passo a palavra ao senhor ministro Weintraub. Está na comissão, Jorginho? Ok. Bom, agradeço. Ok. Eu vou falar de cada um que comentou, vou comentar. A primeira coisa, eu agradeço aqui as palavras